Vamos elevar o nosso pensamento até Deus e Jesus, com essa figura caridosa que nos estende os braços, com muito amor, com muita alegria, pois reconhece em nós uma criatura que tem qualidades, que tem defeitos, mas que está ansioso por aprender. Mestre Jesus, segura nas nossas mãos, ilumina o nosso caminho, permita-nos crescer através dos seus ensinamentos, para que possamos, Mestre, um dia merecer a vossa luz, e que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigado. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos numa casa espírita, nesta casa espírita também, quando nos são facultadas todas as condições necessárias para que nós possamos nos aproximar um pouquinho mais de Jesus. E nesse momento da aproximação, buscar do nosso Mestre amado as suas vibrações amorosas que tanto nos sustentam, nos auxiliam, nos curam, nos iluminam e nos dão entusiasmo para as nossas caminhadas existenciais. Aqui, na Casa Espírita, é o lugar propício para este encontro. Comumente, nós buscamos lembrar da pequena capacidade que temos, assim, eu peço a Jesus que seja Ele o coordenador dos estudos dessa noite e os amigos do plano espiritual que aqui já se encontram, que eles possam fazer uso da nossa palavra, nos intuindo a entendimentos mais profundos e superiores. O tema proposto, e aí só lembrando as companheiras e os companheiros que todos os nossos temas são, quando a Casa Espírita não já nos direciona, nós entregamos para a espiritualidade e são eles que nas madrugadas nos instruem sobre o que devemos estudar. E hoje estamos aqui para estudar esse tema, o amor em família. É muito importante nós refletirmos, porque nós, humanidade, ainda estamos muito distantes dessa compreensão, tanto do amor quanto da instituição família. Nós estamos muito distantes dessa compreensão, da compreensão mais sublimada. E é isso que nos leva a, de vez em quando, em momentos difíceis das nossas existências, nós passarmos por algumas situações difíceis de relacionamento. A doutrina espírita é uma doutrina que traz no seu bojo os princípios de Jesus, seus ensinamentos, todos os seus princípios, com uma clareza maior para nós, para que a gente possa compreender a mensagem de Jesus, que é tão sublimada e tão profunda, e nem sempre a gente a consegue alcançar. Como nós podemos ver, nós, a humanidade, estamos sempre falando em família, e principalmente nesse amor na família, que é muito importante. Mas, há poucos dias atrás, nós estávamos vendo na televisão a tristeza de irmãos nossos, lá do Oriente, jogando bombas nas casas, nas estruturas, nas pessoas,
ferindo as pessoas, tirando vidas de algumas pessoas, a vida material, alegando que estavam assim agindo na defesa da sua família, dos seus irmãos. Que coisa estranha! Para defender os meus irmãos, eu tenho que jogar bomba nos meus outros irmãos, que estão um pouquinho mais acolá. Vejamos o tanto que nós, humanidade, estamos distante da compreensão. E é isso que Jesus veio nos trazer. A gente não percebe, muitas das vezes, o sublime papel da família, que é trabalhar com todos aqueles membros da família, núcleo familiar pequeno, para que a gente possa alcançar entendimentos mais sublimes, traduzindo-os para aqueles mais jovens, para que eles possam ir aprimorando aquilo que nós chamamos de amor. Estamos, sim, muito distantes. Não desejamos, mas vamos pensar aqui, fazer um pequeno exercício. Aqueles que têm aquele carro bonito, com aquela pintura reluzente, que está ali fora, parado, supondo que naquele determinado momento passa por lá uma criança sofrida, desamparada, ou mesmo um jovem revoltado ou sob efeitos de substâncias nocivas, ou mesmo um adulto ou um idoso revoltado com a sociedade pelo abandono que a sociedade os impõe, e com uma pedra, um ferro, um objeto qualquer, arranha aquela pintura reluzente, brilhante do nosso carro. Como será a nossa reação quando chegarmos lá e encontrarmos isso? Será que nós somos capazes de ver que aquele jovem, ou adulto, ou idoso, que assim o fez, estava com aquela atitude deslocada, dizendo para nós: socorro, socorro, me ajude. Estamos muito distantes, porque não buscamos a compreensão mais sublimada do Evangelho de Jesus. E Jesus, em todo o seu ensinamento, nessa obra preciosa chamada Evangelho de Jesus, a qual os mensageiros que revelaram a doutrina espírita tiveram trabalho de nos auxiliar, dando-nos compreensões através do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse esforço precisa ser correspondido por todos nós. Nós precisamos parar um pouquinho e afixarmos mais. Daí nós trouxemos esse estudo que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, né? Versículo 46 a 50. Nesse capítulo do Evangelho, Mateus relata, como foi lido aqui, aquele momento em que Jesus, já divulgando os seus ensinamentos lá em Nazaré, ele chama um grupo de pessoas e os levou até a sua casa humilde, de poucos recursos. E naquele momento em que ele estava lá com a turma, e ele falando, passando os ensinamentos nobres das leis de Deus, os seus irmãos, observando-o, assustaram com aquela quantidade de pessoas e correram atrás de Maria de Nazaré, falando para Maria: mãe, o Jesus perdeu o espírito. O perder o espírito que é citado é perder o juízo, né? Jesus perdeu o juízo, chamou um monte de gente lá e a comida já acabou e como é que faz e tal. Correram Maria e seus filhos lá naquele momento para falar com Jesus. Foi então quando nós vimos aqui, Jesus, avisado, ele faz a seguinte pergunta, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus já estava indagando para que nós, humanidade, refletíssemos sobre isso. Quem são meus irmãos?
São só os que moram de cá e os de lá, né? Na guerra, principalmente, a gente tem que refletir muito. E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Apontou o pessoal lá. E logo a seguir, Jesus faz uma reflexão que é muito importante da gente observar. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito bem. Algumas pessoas, alguns desavisados, questionam essa citação de Jesus. Por quê? Jesus veio para nós revelar o amor incondicional, o amor sublimado, o amor divino. E o amor divino, ele é incondicional, ele não coloca condições, certo? E nesse momento aqui, fica parecendo que Jesus fez excludência. Porque quando ele disse: porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aquele que não faz a vontade de Deus? Olha que coisa interessante. Parece que Jesus agiu com excludência, mas não foi. Jesus estava revelando para nós, humanidade, que existe uma outra estrutura familiar dentro desse conceito da nossa existência, certo? Existe uma outra estrutura familiar. E essa outra estrutura familiar é a família por afinidade ou família espiritual. Portanto, quando nós nos afinizamos em propósitos, em objetivo, em seguir os ensinamentos de Deus, praticando a caridade, a fraternidade, o respeito, ou todas as atitudes nobres, nós vamos nos unindo em propósitos. Aqui nós estamos em família, porque estamos todos à busca de um propósito. Então, Jesus vem revelar para nós que, além da família consanguínea, existe também a família espiritual. E essa não tem fronteiras. Não existe fronteiras. E como nós vamos observar no final do estudo, ainda não é a família divina. Essa é uma outra etapa. Então, Jesus nos esclarece que nós precisamos ir cada vez mais nos afinizando nos nossos propósitos, tirando as indiferenças e nos ajustando cada vez mais em espíritos, né? Muito bem. E aqui nessa imagem nós vamos lembrar aquele momento em que Maria e José estavam lá na cidadezinha de Heliópolis. Lembremos, Maria de Nazaré, Jesus e José fugiram lá de Israel, daquela região lá próximo de Jerusalém, porque foram avisados pelos magos, os reis magos, de que o rei Herodes estava com o propósito de tirar a vida de Jesus. E assim ele determinou a mortandade dos inocentes naquela época, que foi uma tristeza para a humanidade. José, Maria e Jesus, com um burrinho, saíram de lá e atravessaram o deserto. E esse deserto, ele é muito árido, muito extenso, muito difícil de travessia, chamada o deserto de Saara. Saíram de lá, atravessaram o deserto de Saara todo, entraram no território do Egito e foram a uma cidadezinha próximo da divisa, chamada Heliópolis. E lá na cidadezinha de Heliópolis, eles foram recebidos fraternalmente por uma outra família de hebreus, de israelitas, de judeus, que tinham também, anos atrás, fugido da atrocidade do rei Herodes. E essa família o acolheu José, Maria e Jesus nos primeiros dias. Essa família era formada por Eleazar e sua esposa Chá. Esse casal já tinha uma filha chamada Marta. Uma casa simples,
mas tinha um terreno ao lado. E essa família passou o terreno ao lado para que José, que era, além de marceneiro, certo? Ele era pedreiro também, construir uma casinha simples. E assim aconteceu. Construiu a casinha simples, se estabeleceram José, Maria e Jesus. Jesus já estava grandinho, já estava com 2 anos quando isso aconteceu. Não foi bebezinho nos braços, já era grandinho. Lá nessa casa, estavam vivendo tranquilos. Meses depois, chega a mãe de Maria de Nazaré, a Ana, com um jovenzinho, um garoto. Esse garoto é o irmão mais velho de Jesus, Tiago. Jesus tinha um irmão mais velho chamado Tiago, que era filho de José, com a sua primeira esposa, que havia desencarnado, e José cuidava daquela criança, que depois se une com Maria. E aí veio o nascimento de Jesus. Lá, então, passaram a viver 3, né? Aliás, 4. José, Maria, Tiago e Jesus. Mas não parou. A família de Jesus continuou a crescer. Veio depois essa menina chamada Ásia. Ásia foi a irmã mais próxima de Jesus. Depois de Ásia, veio Yosef, ou José. E ali eles viveram. Enquanto nascia na casa de Maria, né, a Ásia, nascia na casa de Eleazar uma outra filha, chamada Maria. Então tinha Marta e Maria. Vocês vão lembrar desses dois, que está por muito tempo na história de Jesus. As 2 meninas. Quando atingiu 7 anos de idade, próximo de 7 anos de idade, Herodes desencarna. E aí eles resolveram voltar para Israel. Voltaram as 2 famílias. A família de Eleazar, quando chegou em Jerusalém, ele resolveu ir para uma cidadezinha chamada Bet-Anã, ou, traduzindo para o português, Betânia. E lá, nessa cidadezinha, eles se estabeleceram e nasceu mais um filho lá, chamado Lázaro. Vocês lembram do Lázaro que Jesus ressuscitou? E as 2 irmãs dele, Marta, Maria e Lázaro? Jesus tinha um bem-querer profundo com aquela família, porque existia afinidades profundas entre eles. Era a família espiritual, uma das famílias espirituais de Jesus. José, Maria, Jesus, o Tiago, Ásia e o Josézinho, pequenininho, foram para Nazaré. E lá nasceu mais 3, certo? Judas, não é o Iscariotes, Judas, Simão e a última, pequenininha, Lídia. Essa família era a família de Jesus. E nem todos, ou nenhum deles, foram discípulos de Jesus. Aí alguém fala assim, mas por que não foram? Porque eles estavam cumprindo o papel da reencarnação de cada um. Cada um de nós tem um papel. E nós estamos na família que mais irá nos servir no nosso crescimento intelectual, moral e espiritual. Lá, Jesus, mensageiro das verdades divinas, levou a eles todos os ensinamentos, mas eles seguiram suas vidas de forma natural, porque ali existia uma família, que era uma família com laços consanguíneos. Nem todos tinham afinidades espirituais com Jesus. Portanto, Jesus seguiu a sua trilha existencial. É o que acontece com todos nós. Nas nossas famílias, todos nós somos diferentes, mas estamos juntos para cumprir o quê? O aprendizado
que vai nos unir em afinidade, transformando a família consanguínea em família espiritual. Este é o propósito da família. Para isso, nós temos que fazer algumas reflexões com base na doutrina espírita. Vejamos. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares, se dissipasse esses laços que nos unem, certo? Na família, nós estamos falando da família consanguínea, né? Da sociedade. O que aconteceria? E o Espírito vem e diz, recrudescência do egoísmo. O egoísmo ia se tornar mais fundamentalista, mais pesado, né? Mais difícil de ser administrado. E é verdade. A doutrina espírita revelou-nos a vida do espírito imortal, nós já sabemos. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. Nós estamos aqui, junto em famílias, para desenvolver a nossa intelectualidade, nossa cultura, nossos conhecimentos, certo? E desenvolver, em especial, a nossa moralidade, alcançando a sua elevação, os princípios elevados. É impossível progredir sem reencarnar. Nós precisamos vir várias vezes que são necessárias nessa fase de existencial e todas as vezes nós vamos ser acolhidos por uma família que vai, como Maria de Nazaré, acolheu o irmão mais velho de Jesus, Tiago, e o cuidou e orientou, né? Então, nós estamos aqui, a nossa família, nós temos um papel. O que ocorre é que a grande maioria das vezes nós formamos famílias sem o menor senso do que estamos fazendo. É aquela história, né, que quando a gente está novinhos aí a gente vê aquele bem-querer da gente, aí o coração dispara, aí a gente fica todo emocionado, é a paixão, né? A gente chora, né? Interessante, né? A gente chora. Os homens choram também, então não é uma charadeira danada, né? Por quê? Laços que estão ligados estão se manifestando. Naqueles momentos, a gente não pensa direito. A gente quer estar junto, né? E depois que está junto, vem a vontade de ter, por capricho muitas das vezes, o bebezinho, aquela luz que vai iluminar nosso lar. E nem sempre nós os vemos como um espírito reencarnante que não vem como uma página em branco, mas vem com uma história já registrada, com problemas de vidas anteriores, com necessidades de melhoria, de substituir vícios morais por virtudes. Então, as nossas criancinhas não são páginas em branco, são espíritos reencarnando para serem trabalhados por nós. Mas nem sempre a gente tem esse conceito e a gente forma a família. Mas Deus é tão perfeito que Ele vai nos permitindo o conhecimento diante do dia a dia, de cada hora, vai se revelando para nós. Mas muitas das vezes, algumas famílias que não buscam o alto para a condução das suas ações, costumam entrar em descaminhos. É necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor incondicional e da caridade. Este é, sem dúvida, o maior papel da nossa família. A proteção, o aconchego, o exercício do amor, os cuidados, o investimento no crescimento da intelectualidade, do saber, do aprendizado, né? Tudo isso é importante. Mas deve estarmos sempre atentos de que o maior papel é trabalharmos com os sentimentos daqueles que fazem parte
inclusive começando por nós. Portanto, nós temos que extirpar o egoísmo. E aí vamos lá para a doutrina espírita, porque ela vem nos revelar. Ensina-nos a doutrina, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. É o vício mais radical. O egoísmo ele tem raízes profundas, muito profundas. E é o egoísmo que leva aos nossos irmãos jogarem bomba nos outros irmãos, acreditando que tem que destruir o outro para proteger o de cá. Porque o de cá faz parte da minha família consanguínea ou da nação que eu pertenço. E aí, muitas das vezes, nós falamos assim, não, mas nós espíritas, nós cristãos, nós já não somos tão egoístas mais assim. Quantas vezes a gente ouve falar assim, pessoas falar assim, não, eu não tenho mais egoísmo. Lá em casa eu abro mão de tudo para os meus filhos. Abro mão de tudo para os meus filhos. E aí a gente faz a seguinte pergunta, e para o filho do vizinho? E para aquela criancinha que está abandonada na rua? E para aquele que é mais criancinha ainda, que é o idoso, que atingiu o estado de perturbação senil e que se torna uma criança desamparada? Nós vamos ver que nós ainda somos muito egoístas. Porque nós tiramos muitas das vezes o egoísmo pessoal, transportando-os para o egoísmo grupal ou familiar. Ou nós somos egoístas na sociedade, nos times de futebol, nas várias agremiações da nossa vida, nós queremos que o outro seja destruído, mas o nosso, nunca. Portanto, nós ainda somos muito egoístas. E há uma necessidade de trabalhar, porque é um vício que tem raízes muito profundas, muitas das vezes entranhados em séculos e séculos de existências anteriores. Lá no Livro dos Espíritos, o Espírito nos alerta: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então nós temos que estar atento. E o Evangelho nos fala que o papel dos pais é de espreitar os filhos. Espreitar. É uma expressão interessante. O que é espreitar? É observar, ver, sem que a criança perceba que ele está sendo visto. É aquela história que você olha assim, mas está ali atento, né? Espreitar as ações das crianças, para que ao observar as tendências do egoísmo, a gente os trabalhe para retirar. Nós estamos chegando agora já próximo do fim do ano, aí começam as movimentações entre nós, de pensar no Natal, pensar em recolher brinquedos, né? Roupas, para fazer as doações, que é um ato muito nobre, muito importante, né? Mas quantas das vezes a gente ouve assim, filho, vai lá, pega os brinquedos que vocês não usam mais. Olha a fala como induz o egoísmo. Aqueles que você não usa mais, porque os outros, não, esse não pode. E aí vem o menino lá, pega uns brinquedos, vem o pai, ou o idoso, ou a pessoa mais idosa, aproxima e fala, não, esse aí não, esse é eletrônico, esse custa caro. E assim por diante. Sem que a gente perceba, a gente está investindo no egoísmo. Nós estamos mantendo, ampliando muitas das vezes. E é isso que a gente precisa atentar. Quantas das vezes falamos para as nossas crianças, estudem, para que vocês um dia não tenham que passar pelas dificuldades que eu passei. As dificuldades que a gente passa é que nos faz crescer espiritualmente e moralmente.
Para que você... E a gente faz cara de choro ainda, né? Ai, porque eu sofri tanto na vida. Vocês têm que estudar bastante para ganhar muito dinheiro. Não, não é isso. Estudar bastante para crescer, evoluir e, através do conhecimento, trabalhar pelo progresso da humanidade, automaticamente dele próprio. Portanto, as nossas palavras têm que estar sempre calcadas nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ir trabalhando na luta de ir eliminando esse vício radical. E o que a gente faz de eliminar é substituir, ensinar a beleza de praticar a caridade, a beleza de praticar a fraternidade. A fraternidade tem perfume, a caridade tem sabor doce e agradável. Quando a pessoa aprende a lidar com as dores alheias, sentindo a piedade que manifesta a minha vontade de servir, eu pratico a caridade. Quando eu pratico, eu sinto feliz. Eu sinto o sabor da caridade. Quando a gente então vai mostrando para os mais jovens e para nós mesmos a beleza de substituir esse vício radical pelas virtudes do amor e da fraternidade, a gente está no caminho certo da nossa família. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve estipar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele, esse sentimento doentio do egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Todas as outras qualidades. Então, Deus, nosso Pai, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para nosso progresso, nos ofertou a instituição divina para nos auxiliar a combatê-lo. Olha, os perigos do egoísmo. Muitas das vezes a gente pensa em se esforçar, criar recursos materiais para que os nossos filhos sejam felizes no futuro. Esse é o objetivo nosso. A gente deve sim se esforçar nesse sentido, mas não colocar isso em primeiro plano. O primeiro plano é o esforço do crescimento moral daquele ser. E aí, o ensinamento nos mostra que o egoísmo nos traz muitos perigos. Não só os perigos da vida material, mas em especial a existência das vidas futuras. Por isso, Deus cria uma instituição divina. E que instituição divina é essa? A família. É essa, nossa família. Nos cria a família onde a proximidade física e os laços de afetividade devem trabalhar na extirpação deste vício. Essa fraternidade que a gente sente na família consanguínea é que dá a condição para que a gente possa ir tocando nos corações daqueles que participam conosco na nossa existência, e tocando no coração e levando as mensagens de valores morais, valores intelectuais, valores da sociedade civil, valores da organização dos seres, ainda aqui no campo da matéria, mas em especial, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, colocando os tesouros nos corações das criancinhas, mas os tesouros espirituais, para que eles possam, para onde forem, por onde estiverem, utilizar esses recursos, que são os recursos da moralidade, à luz do Evangelho de Jesus. Serão felizes. Jesus mesmo disse, bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer, serão felizes. Mas Jesus coloca a condição, bem-aventurado aqueles que... Aí a gente tem que lembrar dos nossos filhos, da nossa esposa. Eu sempre digo que a minha esposa é meu anjo da guarda encarnado. E é mesmo.
Se todos nós víssemos a nossa companheira, e a companheira, os companheiros, ou os companheiros com o companheiro, se todos nós víssemos aquele que compartilha conosco do nosso lar, como anjos da guarda encarnados, nós estaríamos trabalhando com a verdade, porque eles são anjos da guarda encarnados. Certo? Nós temos outro anjo, né? Aquele é mais potente, né? Mas esse aí sim. Já chegando à conclusão mais avançada, ao estudarmos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, concluímos que os verdadeiros laços da família não são, pois, os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem, comunhão de simpatia e de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. Aqui, antes e no futuro. Nós vamos nos unindo cada vez mais. E essa união de propósito e de elevação, podem observar que vai construindo algo em todos nós. O prazer de viver as dores alheias, o que antes o egoísmo nos faz rejeitar, correr das dores alheias, correr daquele sofrimento, esquecer que são irmãos nossos, esquecer aquele que está abandonado na rua agora, ou caminhando para uma atitude que vai trazer a ele consequências por séculos e séculos de sofrimento, e nós precisamos ajudá-los. Quando assim eu faço, é porque eu permiti que a piedade trabalhasse no meu sentimento. A caridade, ela vem depois que a piedade manifesta. Quando eu tenho contato com as dores alheias, eu sinto piedade. E ao sentir piedade, eu tenho a vontade de servir. A piedade é uma tomadinha, que é um interruptor, que ao ligá-lo, acende a luz da caridade. Aí eu vou e pratico a caridade. Mas eu só pratico a caridade se eu estiver convivendo com as dores alheias. Que diga Madre Teresa de Calcutá. Precisamos estar nas sarjetas, precisamos estar na luta e conviver com as dores alheias, para que a gente possa sentir a vontade de praticar a caridade. E quando eu as pratico, eu estou criando uma união. E podemos ter a certeza que aonde existe dores alheias, lá tem Espírito iluminado, lá tem Jesus. Quando eu vou, eu encontro com quem? Com os Espíritos iluminados e com Jesus. Por isso, nós vamos nos unindo antes, durante e após a nossa encarnação. No livro Jesus no Lar, que é uma pérola cheia de historiazinhas de Jesus, naquele período, Neio Lúcio, um espírito que acompanhou Jesus muito, ele nos relata, no capítulo 1, na primeira liçãozinha desse livro, a citação de Jesus quando Jesus disse: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Não podemos, no nosso lar, colocar apenas a escola. Eu preciso colocar a escola e o templo. Certo? A intelectualidade e a moralidade, ou a religião. A casa do homem, segundo Jesus, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Nós produzimos caracteres nas nossas crianças, nos nossos jovens, e em nós também, e na companheira e no companheiro. Nós produzimos caracteres que são os valores sublimados, que nós precisamos baseá-los no Evangelho de Jesus. E aí nós estamos exportando esse produto especial que são nossas crianças e nossos jovens, porque eles são os produtos que vão conduzir o futuro da humanidade. Assim é o convite de Jesus, para que a gente trabalhe incessantemente, não só pelos aspectos materiais, mas em especial
pelos aspectos da evangelização. Para encerrar, só lembrar um detalhe. A criança, quando nasce, ela vem com muitos problemas espirituais. Muitos. E eu costumo dizer que a evangelização infantil na casa espírita é um trabalho de desobsessão. Porque a criancinha, quando ela vem, normalmente, com raríssimas, se é que tem, raríssimas exceções, ele vem ainda interligados com espíritos sofredores do plano espiritual que passam a ser perseguidores das criancinhas. E quando a gente traz nossos filhinhos para a casa espírita, para a evangelização, sem que a gente perceba aquela entidade perseguidora que está a perseguir a nossa criança e a nossa própria criança vai recebendo as luzes do Evangelho de Jesus e vai se modificando. Porque aonde a treva não é permanente, a treva é a ausência de luz. Não tem como nós colocarmos aqui um facho de treva, não. Aqui tem luz. Por isso, na casa espírita, precisa ter o trabalho da evangelização infantil. É tão bonitinho ouvir. Ali tão felizes. Imaginem a quantidade de espíritos superiores que estão lá amparando-os e trabalhando com aqueles outros irmãos perturbadores ou perturbados para a sua mudança também. Por isso, é isso que Jesus nos fala. Construir caracteres. E a gente finaliza o nosso estudo com a imagem de Jesus. Lembrando, falamos da família consanguínea, falamos da família por afinidade ou família espiritual. E aí vamos descer ao núcleo da nossa família, um pequeno núcleo, que é o nosso, né, da família. Núcleo familiar é um laboratório de criação de fraternidade e amor. É para isso. Para a gente produzir fraternidade e amor. Mas aí, a gente fala assim, precisamos ter o culto do Evangelho no lar, né? Sim, importantíssimo e é necessário, muito necessário. Mas mais necessário ainda do que o culto é o cultivo do Evangelho no lar. O cultivo, colocar o Evangelho de Jesus nos nossos corações, nas nossas mentes e as nossas atitudes o tempo todo serem baseadas nos ensinamentos de Jesus. Aí eu estou cultivando o Evangelho no lar. E as criancinhas, por lá, estarão absorvendo. Por isso, é um laboratório de fraternidade e de amor. Amor que tem que ser um amor que ultrapassa os limites das condições, para que a gente possa, aí sim, entrar na família universal, que essa é o objetivo de Deus. Família divina. Aí, a partir do momento em que todos nós estamos comungando com o bem, com a fraternidade, com o exercício do amor, nós estamos compondo a família divina. E nessa família reina o amor incondicional. Esse é o trabalho nosso. Mas é um trabalho tão bom, né? Poder saber que Deus nos deixou essa beleza para agirmos. Portanto, o convite é esse. Vamos juntos, vamos caminhar para essa família espiritual. Muita paz, muita luz para todos. Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver nesta hora, acariciando a nossa matéria e nosso espírito, com recursos que necessitamos, aliviando as nossas dores, aliviando
nosso peso que está no coração, que nos aflige, que nos perturba, que a Tua luz possa nos confortar, trazer toda a alegria que precisamos, abrindo as portas para os caminhos que necessitamos passar, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.